parece que o diabo, ele imita Deus o tempo todo. Aí eu falo, como ele imita Deus? Eu sempre pensava que o diabo era o oposto de Deus. Não. E se você até uma leitura psicológica, o diabo é aquele fã que tem ódio, que mata o John Lennon, você entendeu? Mas usa o corte de cabelo do John Lennon, todas as músicas do John Lennon, e veste a mesma roupa do John Lennon. E tem a camiseta escrito John Lennon, te amo. Parece que o diabo é assim em relação a Deus. Ele imita as coisas de Deus. Cara, do ponto de vista bíblico mesmo, do ponto de vista espiritual, você vê como pastor algum tipo de sinal? Essas guerras, elas te dizem alguma coisa? Esse momento que a gente está vivendo esquisito no mundo, isso te diz alguma coisa, assim, do ponto de vista espiritual? Boa pergunta. A resposta simplória seria sim, claro, mas eu já teria uma contra-argumentação para ela. Porque guerra tem desde que o mundo é mundo. É verdade. Você entendeu? Se você for lá no período do bronze, já tinha guerra. Se você olhar a Bíblia, já falava da guerra na época de Abraão. Já falava da guerra na época dos hebreus lá no Egito. Você tem na história o Ramsés guerreando lá contra o pessoal de Reta, que depois descobrimos que eram os hititas. Nabucodonosor guerreando. Então, em que sentido que guerra? Então, peraí. Como é que a Bíblia fala que guerra é um sinal? Quando você vai para o Evangelho de Mateus, capítulo 24, ou Lucas, capítulo 21, ou Marcos, capítulo 13, porque é o mesmo discurso de Jesus registrado nos 3 evangelhos, Jesus fala sobre as projeções do que haveria de acontecer no mundo. E ele diz assim, abro aspas, certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Então, olha que interessante. Jesus falou que as guerras viriam, mas que o fim não estava atrelado a isso. Entendi. Então, peraí. Vai dá pra gente, pelo menos, dormir tranquilo. Vai na contramão da piedade popular que fala, tá tendo guerra, então o mundo tá acabando. Porque tá tendo guerra, o mundo tá acabando. Jesus falou que ia ter guerra, tá. Então, ele falou, calma, não é o fim, mas fiquem atentos que até lá vai vir guerra. E quando você vê o cenário do Apocalipse, o último instante, realmente, nem será um mundo de guerra. Será um mundo pacificado pelo anticristo. Que ele vai conseguir arregimentar o mundo de modo que, de acordo com o Apocalipse 3, não vai poder comprar nem vender, senão quem tem a marca da besta, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta e dizendo, quem é semelhante a ela, então o mundo vai estar unificado. Bom, então, com relação a isso, volto para a sua pergunta. E essas guerras, o que elas me dizem? O que elas dizem de sinal? Tem um detalhe nessas guerras que elas me colocam como observação diferente de todas as guerras que o mundo teve. Inclusive as chamadas Primeira e Segunda Guerra Mundial. Essas guerras que estão se desenhando agora correm o risco de escalar para uma realidade literalmente mundial. Sim. Antes isso não havia. Não. A gente fala história universal, mas não era história universal, é história da Europa. Você fala Idade Média, não teve Idade Média na China, nem no Paquistão teve Idade Média. Até a maneira que a gente divide a história e chama de história universal, não é história universal. Você chama de Primeira Guerra Mundial e Segunda Guerra Mundial, mas não é. O México não participou. A Argentina não participou. Como é que é a Guerra Mundial? Tem um monte de país que não participou, foi uma minoria, e foram guerras europeias. Nós tivemos uma visão muito eurocêntrica do mundo. O que acontece na Europa é como se fosse o mundo inteiro, e não é verdade. Mas o Apocalipse diz que os últimos capítulos da história desse mundo se desenvolvem de maneira literalmente universal. Eu falei da marca da besta, que será universal, e de situações que entrarão em colapso mundial. E o anticristo tem que vir para impedir uma guerra literalmente mundial que iria destruir o planeta. Por isso que ele vai sair como o salvador da pátria. O Messias. Você tá entendendo? Então, nesse aspecto, chama minha atenção que hoje, pela primeira vez na história da humanidade, nós estamos desenhando um cenário que é de proporções literalmente mundiais. E o Covid desenhou isso. Porque no Covid tava o palestino usando máscara, o israelense usando máscara, o cara que votou no Bolsonaro tava de máscara, o que votou no Lula tava de máscara, o cara que é ateu tava de máscara, o cara que era crente tava de máscara, o católico tava de máscara, o pai de santo tava de máscara, todo mundo. O Covid mostrou que agora as proporções de crises são mundiais. Então hoje realmente eu tenho um detalhe que me põe para pensar, olha, isso aqui é inédito. Isso aqui é inédito, vamos ficar esperto. Eu entendo, e está escrito na Bíblia desde sempre essa ideia, na verdade esse relato, não é relato, essa revelação que haverá paz, e muito chama a minha atenção, eu acho interessante.